Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz. Oh, aleluia! Fala, gente linda! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! E aí, gente? Tudo bem com você? Paz do Senhor Jesus! Como é que vocês estão? Preparados para receber tudo para essa tarde? Nossa segunda live de hoje. Deus seja louvado. Então, bora lá! Feliz de poder estar aqui com vocês e poder compartilhar com você tudo que o céu tem dado para nós. Bom, eu estou aqui com o pessoal do Facebook, com o pessoal do Instagram. Tudo bem, gente? A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Feliz de poder estar com vocês essa tarde para recebermos de Deus. Deixa eu juntar vocês aqui. Peraí, que vai ficar melhor. Peraí. Ao vivo é tudo assim. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Yes! Muito bem. Sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Bora lá? E o assunto de hoje, hein? Qual é? Gente, nós estamos desde o dia 5, né? Desde o dia 5 de maio, nós estamos aqui em uma série de assuntos. Estamos falando acerca da jornada para o progresso, né? Então, nós já falamos aqui, conheça a graça. Eu não sei se você está comigo desde o primeiro dia, mas já falamos aqui sobre conheça a graça, livre-se do velho, vencendo os seus medos e a procrastinação. Falamos sobre a sua maior escolha, não é? Já falamos aqui sobre isso. Hein? Já falamos aqui sobre conheça a si mesmo, ative a sua identidade espiritual. Falamos sobre autoridade espiritual e falamos também sobre uma nova visão. Hoje de manhã, às 6 horas da manhã, estávamos aqui falando sobre uma nova visão. Se você não recebeu, se você não viu, depois você vai ter acesso, tá? O pessoal do suporte está trabalhando aí para liberar essas aulas, porque foi liberado para o pessoal que está no grupo, mas vai ser liberado aí depois para vocês. Eu acredito que conheça a sua visão está no Instagram, tá? Depois vocês vejam. E agora, o assunto dessa tarde, porque nós ainda vamos encerrar essa noite, às 21 horas, com mais uma aula. E o assunto da noite está quentíssimo, tanto quanto esse da tarde. Então, vocês estão preparados? Bora lá? O que nós vamos falar hoje? Qual é o assunto de hoje? Quem sabe? Quem sabe qual é o assunto de hoje? Um novo capítulo da sua história. Um novo capítulo da sua história. Então, antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero te fazer um pedido. Tá vendo esse aviãozinho aí? Você está vendo? Você que está no Facebook, compartilha. E você que está no Instagram, manda esse aviãozinho aí. Chama o povo, chama o povo. Vamos animar esse povo. Vamos mostrar para esse povo que a história não vai acabar assim. Vamos mostrar para esse povo que ainda existe um novo capítulo da história. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Um novo capítulo da sua história. Eu não sei o que você tem vivido até aqui, mas o que eu sei é o que vai acontecer daqui para frente. Você sabe, Luciene? É claro que eu sei. Por isso que eu estou aqui nessa live, para compartilhar com você os acontecimentos futuros. Sejam bem-vindos! Você que está entrando agora, estamos iniciando uma aula, a jornada para o progresso. Então, gente, vem comigo que vai ser forte, hein? Vai ser forte. Glória a Deus. Bora lá? Aqui no Face, o pessoal está reclamando que está travando. Vê aí, pessoal. Tá certo? Estão me ouvindo bem? Aleluia, glória a Deus. Pessoal que está aqui no Instagram, tá tudo certo, né, gente? Então, vamos lá. Assunto de hoje, um novo capítulo da sua história. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso dar um recado para vocês, porque senão eu vou esquecer. Hoje é o último dia, gente. É o último dia. Hoje, dia 10 de maio, é o último dia para você poder ter aquela oferta exclusiva, aquela oferta mega especial que eu preparei para vocês, da versão do Método PROS 2.0, que vai iniciar agora com tudo.
Estamos aí com um grupo aí, com um pessoal muito animado, né? Preparando aí para entrar. E aí? Você vai ficar de fora? Para você poder ter essa oferta única e exclusiva, você precisa entrar no grupo VIP. E hoje é o último dia de entrar no grupo VIP, gente. Se você não entrar hoje, você vai perder. Então não perca essa oportunidade, porque lá no grupo VIP vai ser liberado para você uma oferta mega, hiper especial. Algo, gente, que é surreal de barato. Não, vocês não estão entendendo. O valor do método Produs no site é mas o que vai ser liberado lá no grupo VIP é para você. É para você, minha audiência mais engajada, você que me acompanha, você que conhece a minha história, você que chegou aqui faz pouco tempo, mas você que deseja ativar a sua vida e viver uma transformação, assim como tem sido na minha vida, eu quero te ensinar, passo a passo, como é que você pode, através do conhecimento bíblico, sair de onde você está e caminhar rumo ao lugar que você precisa chegar. Eu te provo que o que Deus tem na sua vida não depende de Deus, depende de você. Eu tenho 22 anos que eu estou na caminhada cristã. Eu posso falar com muita propriedade. Por quê? Porque esse método virou a minha vida. Né? Todos os conhecimentos que eu passo para vocês, da Bíblia, né? Todos os métodos que eu uso aqui com conhecimento bíblico, eu mostro para vocês que foi a partir de mim essa transformação. Então, eu fui transformada pelo método, a forma como eu fui aplicando na minha vida e na vida dos meus mais de 3 mil alunos. Os mais de 3 mil alunos que já estudaram comigo e terminaram agora uma grande turma, nós concluímos quinta-feira passada, né, 3 meses de curso, foi valioso os depoimentos, o que as pessoas têm falado. Se você me acompanha, você está ligado, você sabe o que eu estou dizendo. Então, gente, hoje é o último dia, tá? Recado importante para você. Se você quiser fazer 3 meses de mentoria para revolucionar a sua vida, é um curso com mais mentorias. 3 meses, a sua vida não vai ser mais a mesma. Isso eu te garanto. Vem comigo, entra no grupo VIP. Para você que está no Instagram, na bio, lá debaixo da minha foto tem um link. Você tem que clicar lá para poder entrar. Para você que está comigo aqui no Facebook, você precisa apertar na descrição desse vídeo e até aqui nos comentários, clique no link abaixo. Esse link aí é para você poder entrar no grupo VIP, porque é só lá que vai ser liberada essa promoção, tá? Não vai ser liberada em nenhum outro lugar, gente. E essa oferta é mega especial. É algo assim que nós trabalhamos muito, né, para poder liberar para vocês. Então, é para você, tá bom? Então, bora lá. E aí? Você sabia que Deus não terminou de escrever a sua história? Talvez diante do que você está passando, você diga assim, olha, acabou. Né? Não tem jeito. Fica aqui comigo, presta bem atenção no que eu vou te mostrar, que é para revolucionar a sua vida. Fica aqui comigo, presta atenção nisso aqui. O assunto de hoje, do seminário A Jornada para o Progresso, é um novo capítulo da sua história. E para falar sobre isso, eu gostaria de compartilhar com vocês o episódio de Josué com os israelitas com os filhos de Israel, aliás, diante da cidade de Ai. Você já leu? O que a Bíblia fala? A Bíblia diz que Josué havia sofrido uma perda humilhante. Você já leu Josué capítulo de número 7. O povo de Ai, apesar de inferior em número, havia demonstrado um poder muito maior. Então os soldados de Ai se levantaram com tanta intrepidez e com tanta força que havia castigado os homens de Josué, que sofreram uma derrota inesperada. Então, um dos soldados havia desobedecido a ordem de Deus, você sabe, Acã, a história de Acã. E o comandante, que é Josué, ele teve a tarefa desagradável de expor e punir a rebelião. Foi um episódio, assim, sabe, que é muito triste. Né? Você que lê a Bíblia, você que nunca viu essa história, leia e você vai entender o que eu estou dizendo. A oração que Josué fez poderia ter saído lá do livro de queixas, né? De queixas comuns do deserto. Ah, Senhor soberano, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão?
foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Oração de vítima, né? Oração se revitimizando. Por que, Senhor? Veja lá Josué 7,7, ele fazendo essa oração. Não foi seu melhor dia aquele, né? Todos nós passamos por isso. Todos nós temos um dia que não é o nosso melhor dia. Quem nunca se queixou? Quem nunca perguntou para Deus, né? Senhor, mas o Senhor não me fez promessa? Não foi o Senhor quem falou que seria comigo e que me ergueria e cumpriria promessas na minha vida? São essas palavras de Josué na sua oração. Agora, Josué estava acostumado, sabe, a acertar. Ele estava acostumado, sabe, à vitória. E não se conformava com o erro, porque Josué faz parte da turma dos escaladores, dos destemidos, né? Dos homens da Bíblia que não aceitam viver na margem da vida, que se despontaram por se recusarem a ser insignificantes. Então ele não aceitava aquilo. E ele demonstrou coragem como espião de Moisés. Nós conhecemos a história de Josué, né? Uma história eletrizante, triunfante. Ele assumiu o papel de liderança no lugar de Moisés. Foi Deus que falou para Moisés: separe a Josué, ele será seu sucessor. Então ele não vacilou quando ele chegou no Rio Jordão. Ele foi firme, né? Ele não se assustou em Jericó quando as pessoas tentaram persuadi-lo ou demovê-lo da sua posição de atravessar pelas muralhas. Quantos que não disseram: vamos dar volta, é impossível, não tem como, nunca se ouviu falar na arqueologia que essa muralha sofresse uma rachadura, é impossível, mas ele permaneceu-se firme, né, pela palavra que Deus falou com ele, que seria pelas muralhas que eles venceriam. Então ele ficou firme. Mas agora, no episódio intitulado A Traição de Acã e a Derrota em Ai, ele se sentiu fracassado. Ele fracassou. Na frente de todo o seu exército. Isso para ele foi terrível. Na frente do seu exército, na frente dos inimigos, daqueles que diziam assim: será que foi Deus mesmo que mandou Moisés separar ele? Porque sempre tem essa turma. Sempre tem aqueles que vão duvidar da sua chamada, que vão ridicularizar a sua vida, que vão menosprezar as suas habilidades. Sempre vai ter, sempre. Agora o problema é você passar por uma situação de fracasso diante dos olhos deles. E eles começaram a falar, a criticar, a se levantar, aproveitaram aquele ensejo difícil da história, daquele momento desesperador da vida de Josué, para acusá-lo, para falar contra ele na frente do seu exército. Ele se sentiu fracassado, na frente dos seus inimigos. Ele falhou, era o que as pessoas diziam. Josué se arrastou de volta para a sua tenda. Eu fico imaginando, gente, como não deve ter sido o sentimento de derrota, né? Josué se arrastando de volta para a sua tenda e todo o acampamento estava abatido por aquela situação. Foi uma derrota. O povo estava triunfando, né? O povo estava avançando, mas quando chegou naquele episódio, eles foram fracassados. Eles estavam abatidos. O povo havia enterrado 36 de seus soldados e testemunhado a queda de um dos seus, dos mais de 36, sabe? Eles haviam enterrado pessoas que eram de suma importância para eles. E Josué se sentiu, aos olhares do povo, sabe, um derrotado, um fracassado. Josué não é um bom líder, é o que as pessoas diziam. Josué não é, de fato, a escolha assertiva, a escolha correta de Deus. Ele é incapaz. Imagine, as vozes, as palavras, as pessoas falando, disseminando essas palavras entre o povo. Ele não é um bom líder, ele é incapaz. Ele nos decepcionou. Ele sabia que o povo estava pensando e falando acerca dele. Era impossível não saber. Ele sabia. Pior ainda, gente, muito pior, é que ele sabia que o povo estava pensando e ele sabia também que as pessoas estavam literalmente se questionando. Será que Josué foi Deus mesmo que levantou? Será que foi Deus mesmo que escolheu Josué?
A sua mente estava cheia de dúvidas. O que estava pensando quando aceitei esse chamado? Não é? Quem é que nunca pensou nisso? O que eu estava pensando quando eu aceitei esse cargo? Desculpa, gente. Talvez você já chegou até a pensar, o que eu estava pensando quando eu aceitei esse emprego, gente? Diante do que deu errado, talvez você esteja se questionando agora. Talvez você esteja aí, sabe, se flagelando, dizendo, eu deveria ter me esforçado mais. É tudo culpa minha. As vozes, ele ouvia todas elas. Como talvez você esteja ouvindo agora. Quando você perdeu seu emprego, quando você falhou, né? Quando você foi tirar a habilitação e você estudou tanto, você deu tanto o que você podia, você fez tanto o seu máximo e deu tudo errado. Quando você foi expulso da escola, quando você foi reprovado em uma prova muito importante, quando você falhou como líder, quando você falhou como pai, como mãe, quando você errou diante de algo que dependia muito da sua decisão, quando o seu casamento acabou, quando a sua empresa falhou, quando você fracassou, quando tudo saiu do controle e você simplesmente viu, é fracasso. As vozes começaram a uivar. Como macacos numa jaula, elas ruivam, né? Elas ficam falando, né? E rindo de você. Você já as ouviu? Eu já, muitas vezes. E você já juntou a elas, muitas vezes, também questionando, no meio dessas vozes que você ouve, você começa a se culpar e a dizer, verdade, é verdade. E aí então você se desqualifica a si mesmo. Você começa a se acusar, você começa a se atacar, você se condena a uma vida de trabalho forçado e você fez tudo o que você achou que deveria ter feito e deu tudo errado. E então o que acontece? Você começa a trabalhar para que você diminua o seu padrão e logo vem a baixa estima. Quer dizer, você estava elevando devido a tantas vitórias, agora com esse fracasso vem a baixa estima. Eu conheço muito bem essas vozes de fracasso. Eu sei muito bem como elas são. A verdade, sabe, gente, é que todos nós experimentamos o fracasso. Seja bem-vindo. Se você está passando por uma situação assim, você não é o único. Não apenas Josué, como eu e você. A história é marcada pelos fracassos. O fracasso não é universal. Desculpa, alguém está ligando aqui, deixa eu recusar. O fracasso, aliás, é tão universal que ficamos surpresos diante do fato de não existirem mais tantos livros de autoajuda, sabe? Você entra nas bibliotecas, né, nas livrarias, estão cheias de livros, sabe? Como você precisa ser bem-sucedido, como você pode ser bem-sucedido. Mas você vai ter que procurar muito para poder encontrar um livro que fala como ser bem-sucedido no fracasso. Aí é que está. Ser bem-sucedido no fracasso. Talvez ninguém saiba o que dizer. Como ser bem-sucedido no fracasso? Não é? Mas Deus sabe. Deus sabe como ser bem-sucedido no fracasso. Por quê? Porque a sua história será triunfante justamente pelos fracassos que você está enfrentando ou que você enfrentou. Gente, leia a Bíblia. A Bíblia está repleta de histórias, de fracassos, está repleto de pessoas que fracassaram miseravelmente. E eu poderia destacar uma lista de exemplos aqui para você. Por exemplo, Jacó. Você já viu a história de Jacó? Jacó, gente, Jacó teve que fugir da presença do seu irmão que queria matá-lo pelo fato da bênção da primogenitura, lembra? E Jacó pagou um alto preço. E a Bíblia diz que Deus o abençoou e fez dele o patriarca, que foi pai das 12 tribos de Israel. Ou nós poderíamos até mesmo falar de Efraim, o filho mais novo de José, que teve 2 filhos que foram assassinados porque se tornaram ladrões de gado. E Deus abençoou a sua casa. Ou poderíamos falar de Jefité, que foi filho de uma meretriz e foi expulso pelos seus irmãos
e foi obrigado a habitar na terra de Tobi, lugar dos levianos. Tudo porque seus irmãos não queriam compartilhar com ele a herança. Mas o que aconteceu? Deus o exaltou. Diante do fracasso, ele se tornou líder, se tornou um grande juiz. Ou até mesmo Davi, que fracassou. Ele teve um fracasso moral. Mesmo assim, Deus o usou. Poderíamos falar de Elias, que depois do Monte Carmelo, ele naufragou emocionalmente. E mesmo assim, Deus o abençoou. Temos uma lista aqui, gente. A Bíblia tem uma lista de pessoas que fracassaram. Poderíamos falar de Jonas. Jonas fracassou. E agora ele está no ventre de um peixe, na barriga de um peixe. E quando ele fez aquela oração sincera, ele diz: do ventre do peixe, eu clamei, eu supliquei, e Deus ouviu. E Pedro que negou numa única noite, ele negou 3 vezes a Jesus. E Jesus o restaurou e o levantou. Pessoas perfeitas? Não. Casos perfeitos? Sim. Mesmo assim, Deus as usou, Deus as levantou, Deus as abençoou. Então, uma descoberta surpreendente e muito bem-vinda para nós aqui essa tarde é: a Bíblia está repleta de pessoas que fracassaram, mas que Deus escreveu um novo capítulo das suas histórias. Assim também será na sua vida. Porque Deus usa os fracassos, como Deus usou o fracasso de Josué, para nos mostrar o que nós devemos fazer. É uma lição para nós o que Josué passou. É uma lição para nós o que todos os homens, os personagens da Bíblia enfrentaram diante dos seus fracassos. Josué, ele mostra para nós, que nós devemos fazer diante dos nossos fracassos. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Josué, para nos mostrar o que devemos fazer diante dos nossos fracassos, ele vem essa tarde nos ensinar. Sabe o que Josué quer falar para nós através desse episódio? Não desista da sua história. Não desista da sua vida. Não desista da sua família. Não desista dos seus sonhos. Porque Deus chamou Josué. A Bíblia diz que Deus chamou Josué no fracasso. E Deus disse para ele: volta, Josué. Levante-se. Porque você está aí prostrado. Por quê? Por que você está aí desanimado? Por que você está aí desmotivado? Que gatilho é esse, rapaz? O que está levando você a esses pensamentos negativos? Você acha mesmo que o que você passou, o que você está passando, frustra minhas mãos? Impede o meu agir? E a Bíblia diz no versículo 10 que o Senhor disse para ele: não tenha medo, não se desanime, se levante, levante todo o exército e avance contra Ai. Versículo 8, versículo 1, um novo capítulo. Se no capítulo 7 eles perderam, se no capítulo 7 houve um episódio de tristeza, de dor e de fracasso, o capítulo 8 é um novo capítulo da história de Josué. Eu vim dizer nessa tarde que tem um novo capítulo para a tua história. Aleluia, glória a Deus. Como profetisa do Altíssimo, como mentora, como mulher de Deus, eu profetizo na sua vida, debaixo da autoridade, porque eu tenho autorização de Deus para poder liberar essa palavra sobre a sua vida, porque foi Ele que me deu. Quando eu estava preparando aqui o seminário, a Jornada para o Progresso, nós fizemos um propósito de oração aqui, eu e a minha equipe. E nós trabalhamos em oração qual seria o tópico, o tema de cada aula. E foi tudo direcionado pelo céu. A palavra de Deus para você nessa tarde é: existe um novo capítulo para a sua história. Olha o capítulo de número 8, o novo capítulo da história de Josué. O versículo 1, o Senhor diz: levanta, Josué. Não tenha medo, não desanime. Levanta o exército, pega o exército e avante. Vai contra a cidade de Ai. O fracasso é um tipo de areia movediça, você sabia disso? Você precisa partir para a ação imediatamente, senão você afundará. O que o inimigo quer? Ele quer ficar debochando de você diante da circunstância. Diante desse problema que você está, olha as vozes, olha o inimigo falando. Olha ele dizendo para você: cadê o teu Deus? Cadê a tua promessa? Eu vim lhe dizer essa tarde que a história não vai acabar desse jeito. Por quê? Porque um tropeço não define ou quebra uma pessoa. Não.
uma situação de adversidade, algo que saiu do controle ou que está fora da sua alçada e revela a sua incapacidade, não fugiu do controle de Deus. Continua no controle dele. E ele vai usar esse fracasso, ele vai usar essa derrota para mostrar que ele é Deus na sua vida. Aleluia! Uma pessoa que entende essas verdades, ela se ativa. Como nós falamos ontem sobre ativando a sua identidade espiritual. Você precisa ativar a sua identidade espiritual. Porque você pode ter falhado, você pode ter fracassado, mas o amor de Deus não falha. O amor de Deus não erra. Encare seus fracassos com fé, na bondade de Deus. Ele sabia que o colapso aconteceria. Deus, ele vê o fim antes de ver o começo, como disse o profeta Isaías. Ele sabe todas as coisas. Quando você ainda estava do lado leste do Rio Jordão, Josué, Deus já previu o fracasso de Ai. Mesmo assim, ele lhe diz o que você também precisa ouvir nessa tarde. A palavra de Deus para você é: prepare-se para entrar na terra que eu estou para te entregar. Porque hoje eu inicio um novo capítulo da sua história. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O Senhor disse a Josué: não, você não vai parar. Não há qualquer condição imposta à aliança. Entenda uma coisa, Josué. Não há letras minúsculas. A oferta da terra prometida que Deus te prometeu não depende da sua perfeição, rapaz. Deus nunca disse para você que você tinha que ser perfeito. Depende, sim, do próprio Deus. Depende das mãos dele. Nenhuma derrota é uma derrota definitiva. Nenhuma derrota é uma derrota definitiva. O Senhor afirma os passos de um homem quando a sua conduta agrada a Deus, ainda que ele tropece, não ficará prostrado, não ficará no chão, pois o Senhor o toma pela mão e ele o ergue, ele o levanta. Salmos 37, versos 23 e 24. Então, é essencial que você entenda isso. Grava isso que eu estou lhe dizendo. Marca esse dia na sua vida. Se você não entender essa verdade, você vai perder o novo capítulo da sua vida. Você vai perder o novo capítulo da sua história. Escute isso aqui. Escute. Se você não entender isso, você vai perder mais tempo aí remoendo o fracasso, chorando pela dor, lamentando o que deu errado. Chega disso. Acabou com isso. A palavra de Deus para você é: vira a página. Para de ficar lendo e relendo esse fracasso e ficar ouvindo essas vozes. Chega, bota uma pedra nisso. Coloque uma pedra nisso. Porque Deus não quer mais que você perca tempo. Mais do que o previsto. Chega, chega. Você precisa acreditar que a graça de Deus é maior do que seus fracassos. Oh, aleluia. Meu Deus do céu, gente. Isso aqui é uma chave para virar a tua vida. Você precisa acreditar que a graça de Deus é maior do que seus fracassos. Olha o que Deus disse: arme a sua tenda sobre as promessas. Deus falou isso para Abraão, Deus falou isso para Isaac, para Jacó. Deus está falando isso para você nessa tarde. Arme a sua tenda sobre as promessas. Agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e que não vivem, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, disse Paulo em Romanos 1. Então todo mundo tropeça, gente. Ou você acha que não? Todo mundo tropeça. A diferença não está no fracasso. A diferença está na reação diante dos fracassos. A diferença está na atitude que você toma quando tudo sai do controle. Essa é a diferença. A diferença está aí. Então, o que eu faço, Luciene? Você precisa saber que as suas escolhas e decisões precisam ser assertivas. Alguns caem na cova da culpa, ficam se lamentando, se revitimizando, procurando o culpado. Outros caem nos braços de Deus. Quem encontra a graça é aquele que vive segundo o Espírito. Ele ouve a voz de Deus e decide consistentemente se levantar e se apoiar na graça de Deus. Como Deus disse a Josué, Ele está falando com você nessa tarde. Não temas, não tenha medo, não desanime, mas avança.
Levanta. Vai. Olha o que Deus disse. Não há futuro no seu passado. Para de ficar olhando para trás. Você não pode mudar o passado, mas você pode sim fazer algo a respeito do seu futuro. Como, Luciene? Me explica. Como que eu posso fazer algo a respeito do meu futuro com o passado drástico que eu tenho? Com a derrota de vida que eu vivi? Me diga como. Escute o plano de Deus. Deus instruiu a Josué. Olha aqui, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é para você sair desse chão. Isso aqui é para você chutar a cara desse demônio e dizer para ele sair da minha frente, porque eu vou tomar posse do que é meu hoje. Escute isso aqui. Preste atenção. Você precisa escutar a voz de Deus e você precisa executar o plano de Deus. Deus instruiu a Josué a voltar para o local do fracasso. Deus não falou para ele, sacode a poeira e vai, meu filho, vai para outro lugar. Não. Aonde você sofreu fracasso, volta lá. Levanta o exército. Pega todo o exército e vai com você. E avance contra a cidade de Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Josué entendeu toda a estratégia. Entendeu toda a estratégia. A estratégica. Porque basicamente o que Deus disse a Josué foi: vamos tentar mais uma vez? Só que dessa vez do jeito certo. Dessa vez você vai fazer do jeito certo. Presta atenção nisso aqui. Josué não precisou ser convidado 2 vezes. Ele e seus homens aproveitaram a madrugada, e eu trabalho com meus alunos aqui acerca da primeira hora do dia, no método Prodos. Se eu tenho um aluno aqui, sabe o que eu estou dizendo? 1 hora antes do seu dia começar, você tem que ativar. Você tem que ativar a sua vida antes do seu dia começar. Então, de madrugada, olha aí, e marcharam desigual até a terra de Ai. Um percurso de mais ou menos 23 quilômetros. Imagine isso. E aí Josué se posicionou. Ele posicionou uma unidade de elite atrás da cidade, por trás da cidade, e por trás desse contingente havia um batalhão de 5.000 homens. Então Josué acampou outra companhia de soldados, avançaram a cidade, e o plano seguiu o manual de tática militar. Qual? Josué atacaria, depois recuaria. Então ele ia atacar e depois ele ia recuar. Ele ia fugir com seus soldados. Para quê? Olha a estratégia. Porque quando ele recuasse, ele ia fazer com que os soldados da cidade de Ai o perseguissem, corresse atrás deles, afastando-se então os soldados de Ai da cidade. O plano funcionou. Por quê? Porque o rei de Ai, ainda embrevecido com a primeira vitória, foi atrás da segunda vitória. Foi atrás da vitória número 2. Então ele pegou o exército, saiu da cidade de Ai e marchou contra Josué, deixando a cidade desprotegida. O comando de elite que estava acampado para poder invadir a cidade, aproveitou o ensejo dos soldados sair da cidade, invadir a cidade, incendiar a cidade, e Josué então interrompeu a sua fuga, voltando-se contra o inimigo. O exército de Ai estava encurralado e a vitória foi assegurada. Gente, isso aqui é tremendo, é tremendo isso aqui. Por quê? Porque nós precisamos comparar isso aqui. Olha aqui, presta atenção nisso aqui, compare isso aqui comigo. Compare esse ataque com o primeiro. No primeiro, Josué consultou os espiões. E aí, como é que a gente faz para poder ir para essa guerra? Vamos assim, assim, assim. Agora, no segundo, ele seguiu as instruções de Deus. No primeiro, ele ficou em casa. Ele mandou os soldados, mas ele não foi. No segundo, ele liderou seu exército. Ele ativou seu exército. Olha que profundidade. No primeiro ataque, foi executado por poucos soldados. Ele não mandou, porque ele achou que a cidade de Ai, devido ao relatório dos espias, elas não tinham qualquer capacidade contra o exército. Então ele pegou um pouco de soldado e mandou. Agora, no segundo, ele envolveu um número muito maior de homens. Ele colocou muito mais gente. No primeiro, não havia tática. No primeiro, não tinha plano. No primeiro, eles foram sem planejamento. No segundo, não. No segundo, havia uma estratégia sofisticada, planejada e foi bem executada.
Então, gente, escute isso aqui, presta atenção, presta atenção. E como foi o capítulo seguinte da história? O Senhor deu a Josué um novo plano. Tente de novo, mas dessa vez ao meu modo. Deus deu para ele a estratégia e mostrou para ele que no lugar do fracasso, ele ia levantar a vitória. O Senhor disse, tente de novo, mas do meu modo. Quando Josué seguiu a estratégia de Deus, a vitória foi o resultado. Isso não é só com Josué. Isso são com todos aqueles que entenderam que mesmo no fracasso é possível se levantar para viver a vitória. Veja Pedro. Pedro também descobriu a maravilhosa ou a maravilha da segunda chance de Deus. E Deus continua sendo o mesmo. Oh, meu Deus do céu, Ele continua sendo o mesmo poderoso Deus, o mesmo infalível Deus, o Deus soberano, o Deus que pode mudar qualquer circunstância da sua vida. Deus continua sendo, sabe, imutável, inabalável. Uma palavra dele direciona todo esse fracasso, muda toda essa situação. Então o que você precisa? Você precisa fazer o que a Bíblia diz que você precisa fazer. Você precisa se cercar e se certificar de pessoas que estão direcionadas por Deus para poder ir pelo mesmo caminho. Você precisa da visão do futuro, como eu falei na live de manhã. Porque a Bíblia diz que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, segundo o escritor aos Hebreus 12:1. Então o que nós precisamos? Nós precisamos colocar o nosso ouvido na cortina da eternidade para poder ouvir o quê? O que estão falando. Você tem que parar de ficar ouvindo o que estão falando de você aqui na terra. Você precisa parar de ficar ouvindo que o pessimista, o fofoqueiro, que não acredita na tua vitória. Você precisa parar de ficar ouvindo gente que não sabe nem o que você passou para chegar até aqui. A Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus. Ele se instruiu pela direção de Deus. Então, gente, coloque os seus ouvidos na cortina da eternidade e ouça. Ouça o que estão falando de você. Não ouça os demônios, porque os demônios não podem, eles não têm nenhum controle sobre a sua vida, nenhuma legalidade, porque você tem dono, você é de Deus, você é selado pelo Espírito de Deus. Ouça o que estão dizendo de você na eternidade. Sabe o que estão falando? Estão falando o seu nome. Estão falando, olha lá, aquela guerreira, aquele guerreiro que enfrentou o fracasso, mas mesmo assim está decidido, mesmo com dor, mesmo se sentindo no pó, a se levantar e ouvir a voz de Deus. Eu imagino a eternidade, eles falando o seu nome, eles torcendo por você. Eu imagino os anjos dizendo, olha lá, vai de novo, levanta a cabeça, continue, não pare, não desista, vai valer a pena, tente de novo. Você pode ter errado, mas você continua fazendo parte da família de Deus. Você pode ter fracassado, mas você continua fazendo parte do propósito de Deus. O que eu faço, Luciene? Erga a sua cabeça. Se você está sendo desmotivado pelos pessimistas, é porque você está com a visão neles. O que nós precisamos? Mudar a nossa mentalidade. Eu trabalho com os meus alunos aqui, essas linhas de frente, que são os pontos fortes. Todo o meu ensino aqui é baseado na Bíblia, porque eu fui transformada pela palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que mudou completamente a mulher que eu era e a mulher que eu sou hoje. Vocês que me acompanham há anos, vocês sabem do que eu estou dizendo. Eu errei, eu fracassei, eu caí, eu me sujei, mas o Senhor me disse, eu ainda continuo sendo Deus na sua vida, levanta e vai de novo. Agora o que você não pode é ficar aí remoendo. Ai, mas eu falhei, ai, mas eu errei, ai, mas eu não devia ter feito isso. Não devia mesmo, mas já fez, não dá para voltar no passado. O que você precisa é se posicionar no seu presente para você poder ativar o seu futuro. Porque o que Deus tem na sua vida não está lá atrás, está avante. Levanta e vai de novo. Eu sei que eu posso te ajudar. Se você vir para o método Prodos, a sua vida nunca mais vai ser a mesma como os meus mais de 3.000 alunos têm história para contar. Eu não dou conta, gente, de receber depoimento. O pessoal que trabalha comigo do suporte vai me mandando vídeos e eu começo a dizer, meu Deus, não tem vídeo que eu nem consegui abrir ainda de ver, para poder ver as histórias, as pessoas falando o que elas estão vivendo nas suas vidas. Hoje, às 21 horas, eu vou ter uma convidada aqui. Entre os meus tantos alunos, eu selecionei alguns para poder estar comigo. E hoje eu vou ter uma aqui. Vocês vão ver a história dessa mulher.
que foi crente a sua vida toda. E o que o Senhor Deus operou na vida dela antes dela terminar o método. Porque se você aplicar o que eu te ensino, a sua vida é transformada. Pela palavra de Deus. É um curso, tá, gente? É um curso que alinha a sua vida, que coloca você na posição que você precisa estar. Porque quando você arruma a vertical, a horizontal se manifesta. Jesus diz, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então tem coisas que não é o tempo de Deus que não chegou. Sou eu e você que não estamos alinhados para poder viver. Então, gente, é uma oportunidade única para você poder virar a sua história. E eu digo para os meus alunos, a mudança que você quer no outro parte da sua transformação. Quando você é transformado, tudo à sua volta é mudado. Marido muda, filho muda, tudo muda, gente. Não tem como. Ou ele muda, ou então você é catapultado, arremessado para o novo. E se ele não quiser vir com você, Deus vai tratar com ele. Mas você não vai parar na beira do caminho por causa de ninguém. Você vai continuar avante. E fique tranquilo, porque com a sua transformação, você vai ativar os ambientes. E querendo ou não, eles vão começar a te acompanhar. Porque é impossível eles olharem para você lá atrás e ver você hoje e dizer, eu não quero esse Deus. Não, não tem como. Não, não tem como. Deus seja louvado. Amém? Então, hoje é o último dia para entrar no grupo, tá? No grupo VIP. É o último dia. Se você não entrar hoje, você vai perder essa promoção mega especial. E depois, se você quiser fazer método Prodos comigo, você vai ter que pagar o valor cheio. Então, uma oportunidade para você. Essa foi a palavra que Deus nos deu para essa tarde. Essa é a porção dessa tarde. Estamos aqui no seminário A Jornada para o Progresso. Você que está comigo desde o dia 5, nós já falamos sobre conhecendo a graça, se livrando do velho, vencendo o medo e a procrastinação. Já tivemos a aula aqui, a sua melhor escolha. Já falamos aqui sobre conhecendo a si mesmo, autoconhecimento. Falamos aqui sobre ativar sua identidade espiritual. Autoridade espiritual, falamos aqui sobre uma nova visão e hoje nós acabamos de falar nessa tarde sobre um novo capítulo da sua história. Mas não terminou. Às 21 horas eu estarei aqui de novo para a gente poder fechar esse seminário com chave de fogo. Eita glória! Eu espero você. Sabe qual vai ser o assunto das 21 horas? Discernindo o tempo de Deus. Vamos discernir o tempo de Deus essa noite. Eu espero você. Convide mais alguém. Compartilha com os vizinhos. Manda no WhatsApp. Gente, vocês não estão tendo noção. Eu acabei de ver uma live com a Luciane aqui. Ela falou que à noite ela vai falar sobre discernir o tempo de Deus. Eu não vou perder. Chama o povo. E se você quiser discernir o tempo de Deus, vem comigo às 21 horas que eu espero você. Amém, gente linda do meu coração. Amo vocês, tá? E eu desejo que vocês vivam na vida de vocês o que eu estou vivendo na minha. E que os meus alunos estão vivendo na deles. Eu quero que você viva isso. Vem comigo que você não vai se arrepender. Método Prodos 2.0. O que é Prodos? Progresso. O que é Prodos? Evolução. Porque foi isso que Deus fez na minha vida e é isso que eu quero fazer na sua. Beijo no teu coração. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida. Deixa eu orar por você e pela sua casa. Deixa eu orar. Segura um pouquinho, rapidinho. Deixa eu orar. Oh, glória. Oh, aleluia, Deus Todo-Poderoso. Oh, Deus de maravilhas. Nosso Pai bendito, nosso Deus amado, essa tarde nós nos encurvamos diante da Tua soberania. Nós nos prostramos diante do Teu nome e reconhecemos que só Tu és o grande eu sou. Tu és o Deus infalível. Uma palavra Tua muda tudo, Senhor. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Como disse Charles Chino, só tem uma coisa, que o Senhor faz todas as coisas por nós, só não faz a nossa parte. Senhor, como Josué, Senhor, enfrentou o fracasso, talvez pessoas aqui comigo enfrentaram e estão enfrentando situações, circunstâncias difíceis da sua vida e elas não sabem, Deus, que através da vida delas, Senhor, a história será outra, porque no lugar do fracasso, se elas tomarem as decisões assertivas, se elas tomarem as decisões corretas, baseado a Tua palavra, habilitados pelo Teu Espírito, com conhecimento, com sabedoria, a história será outra. Eu quero te pedir,
meu Deus, que dentro de tudo que nós falamos, o Senhor vem ativar esta mulher, o Senhor vem ativar este homem, esse jovem, essa criança, esse ancião. Mexe com ele, destrava ele, desbloqueia, arranca todas as limitações que impede ele de ver, porque nós falamos hoje sobre um novo capítulo da sua história e eu creio que como foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Josué, assim será também com a nossa vida, porque a tua palavra foi liberada e nós nos apoderamos dela, nós nos apossamos dela, porque a tua palavra, ela é o que alimenta a nossa alma e nós te louvamos, Pai. Obrigado pela vida de cada pessoa que está comigo no Facebook, no YouTube, no Instagram. Estende a tua mão poderosa, Pai, e faça acontecer tudo que o Senhor tem falado acerca de nós, que os céus do céu se abram e que as comportas e as portas do céu sejam agora abertas para a glória do teu nome. Abençoa as famílias, os lares, guardando-os, protegendo-os debaixo das tuas asas. Eu ministro a bênção do Senhor sobre cada família e que essa tarde seja uma tarde de vitória. Confirma, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu espero você às 21 horas. Ai de ti se não vir, viu? Eu vou pegar no teu pé. Deus te abençoe, gente. Paz do Senhor.